Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. Já vou pedir desculpa pelos ruídos, eu tô gravando esse vídeo às 14h13, mas esse vídeo tem que ser lançado quanto antes. Foi lindo, eu até reli algumas partes na novel para ter alguma noção, falar algumas diferenças que teve na novel. Foi pouco, então fiquem tranquilos e também eu não vou focar muito. Eu já falei, essas análises são mais superficiais. O vídeo de diferenças da Light Novel e o anime, eu já tenho a série, eu tô no volume 4 por enquanto, mas logo eu já vou lançando mais. Inclusive nem é recomendado fazer isso agora, porque, como eu já falei, se você ver meus vídeos de diferenças, muitos eventos no anime e na novel são em tempos diferentes, eles mudam. Então, por exemplo, uma coisa que acontece antes na novel pode ocorrer no outro episódio do anime. Então por isso que eu evito falar agora. Por exemplo, a parte do Otto, dele levando um soco, roubando a pedra e depois a armadilha no Garf, em que os insetos lá, isso já tinha ocorrido antes na novel, algumas páginas antes. Eu poderia ter citado na análise do vídeo do episódio 14, mas não citei, porque eu sabia que isso ia ocorrer no episódio de hoje. E realmente, tem algumas coisas que eu omito mesmo. Também aquele sentimento da Emilia, o pessoal do anime, na verdade, já sabia que quebrar contrato, quebrar promessa com ela, era algo que ela odiava, principalmente pelo fato dela ser uma manipuladora de espírito. Mas uma coisa que já era revelado antes é que ela odeia mentira. E as mentiras, ela odeia tanto que esse foi um dos motivos que ela estava desacreditada no Subaru. Galera, só vou deixar aqui avisado, eu tô deixando links na descrição do vídeo, o Discord da igreja e também o link do grupo, da página da igreja do pai do Subaru e também o link do grupo ReZero Brasil. Eu sou mod nos dois grupos. Nestes dois grupos eu tô sempre publicando curiosidades, memes, informações a mais, a Light Novel. Então vale a pena curtir. Inclusive no Discord da igreja, hoje à noite, quem quiser até conversar comigo, pessoal, os ADMs lá, a gente está discutindo bastante sobre o episódio, outras resenhas. É muito bom mesmo. Na ReZero Brasil, os spoilers não são permitidos. Só serão permitidos spoiler agora às 15 horas com a imagem do spoiler e depois na sexta-feira comentar sobre o episódio sem nenhum spoiler, sem nenhuma tag. Como eu já havia comentado, a primeira cena já tinha acontecido antes. O Otto roubando a pedra, a armadilha, os insetos. E realmente, o Otto, ele é muito esperto nisso. Você não pode... O cara foi comerciante durante 4 anos. Sim, aquele espaço-tempo que ele fugiu da cidade e encontrou com o Subaru, passou 4 anos. Agora ele tem 19 anos. Eu não vou conseguir falar muita coisa assim de diferença, vou citar alguma diferença até, mas esse episódio foi muito bem adaptado. Para quem já sabe, acompanha meus vídeos de diferença, sabem que teve volume que foi adaptado em 2 episódios. Tipo, um episódio adaptou metade de um volume. E cada volume tem 400 a 470 páginas. É muita coisa para ser adaptado em tão pouco episódio. Esse episódio ele adaptou 73 páginas da novel. Claro que contando as imagens e também algumas pausas dos capítulos. Então dá umas 68 páginas por aí. Não, acho que dá até umas 64. 64, 65, por aí. E mesmo assim foi cortado algumas coisas. Tanto que não teve nem abertura nem encerramento. A abertura continua sendo Realize, não é uma abertura nova e foi tocada com o passar do episódio. Então não teve abertura ainda. Só que já foi gravada a nova abertura. A música inclusive já está completa. Acho que eu vou deixar o link na descrição também para vocês da nova abertura de ReZero. Já tem completa, tá muito boa. Mas a gente não sabe quando que vai ter essa abertura. A gente até achou que seria nesse episódio, porque ontem surgiu um boato de que teria um episódio duplo, porque surgiu 2 títulos, mas não, era só boato mesmo, infelizmente é um episódio de 27 minutos. O que eu posso dar foco nesse vídeo é o que eles realmente focaram nesse episódio, história do Otto e a conversa do Subaru com a Emilia. A luta do Garfield foi até mais cortada, mas não vale a pena citar agora, no eventual vídeo de diferenças eu irei comentar. O anime ele conseguiu passar certinho o sentimento. Foi muito bem. Tipo, o Otto, ele não conseguia ter emoção ou sentimentos. Porque desde que ele nasceu, ele só ouvia ruídos pra todo lado. Ele não conseguia entender as pessoas, como todo mundo conseguia viver com aqueles ruídos, por que ele era assim. Então era tratado como um surdo mesmo. Ele não falava com ninguém, não conversava. Os pais dele continuavam amando ele.
só que devido à condição dele, eles acabaram dando mais atenção aos dois outros filhos. Mas é claro que o outro não sentia remorso, não entendia nada. Ele até compreendia toda aquela situação, assim, superficialmente falando. Até que o irmão dele teve a brilhante ideia de tentar alfabetizar o Otto. E como o Otto realmente não tinha problema com as palavras, não conseguia ouvir, os ruídos eram bem fortes, ele demorou muito para ser alfabetizado. A Light Novel dá esse ênfase. Mas também ele não podia ouvir as pessoas conversando, tinha esse problema com os ruídos, então era bem mais difícil para ele ser alfabetizado. E ele se esforçou muito. E com a ajuda do irmão dele, ele aprendeu a escrever e escreveu aquela mensagem para os pais dele. O Otto, não tinha aquele senso de agradecimento. Ele tinha problema com os sentimentos até então, da maneira que ele viveu. Mas só que mesmo assim, ele sabia que ele tinha que agradecer. Porque os pais deles, ele estava sendo um estorvo para os pais deles, estava tendo dificuldade. E os pais dele continuavam amando, apesar de não dar tanta atenção para ele quanto os irmãos, continuavam amando ele, tudo, e tinha dificuldades. E ele se sentia obrigado a agradecer. Nisso, ele escreveu obrigado por tudo para os pais dele. Só que aí que ele entregou a mensagem, todo mundo começou a chorar, os pais, os irmãos. E aí nesse sentimento, ele finalmente compreendeu o que era aquilo, que era o amor da família, como eles amavam ele. E aí que ele chorou de novo. Foi a segunda vez que ele chorou. E foi um renascimento para ele. Nisso, aos 10 anos, ele finalmente conseguiu entender as palavras dos animais e começou a facilitar a vida dele. Só que o outro nunca teve uma vida muito fácil. Como ele se desenvolveu tardiamente, ele cometeu erros na adolescência que ele deveria ter cometido na infância, e assim por diante. O anime ele passa bem, tem aquela cena dele conversando com a Verhoeven, o dragão, que é dele, ela e a Patrasche. As duas principais, a Verhoeven é aquela companheira da Patrasche, que tá com ele desde sempre. Aí tem o fato do irmão dele ter contato, tem aquele incidente com os insetos, e ele pegou essa fama. Então ele não usou até então. Até que com 14, 15 anos ele voltou a usar para poder esclarecer aquela confusão que ele teria pego ou não a mulher. Só que aí o cara simplesmente vai lá e revela que ela já tava saindo com 7 homens ao mesmo tempo e o cara era o 8º. Conclusão, ele apanhou de novo e aquela mulher era filha de um poderoso lá. Então ela mandou matar. Conclusão, ele teve que fugir. No anime não fica explícito ou não, implícito, se os pais abandonaram ou não. Mas não, os pais continuaram ajudando ele. Os pais eram comerciantes e eles tinham amigos comerciantes. Então o pai dele ajudou ele a entrar nesse ramo. Então ele fugiu e graças ao amigo do pai dele, ele foi comerciante. E foi assim durante 4 anos. Antes de ler a Light Novel, eu achava que o Otto era um péssimo comerciante. O Subaru tinha comentado também que ele não conseguia enganar as pessoas, então não dava para ser um comerciante. Porém, ela deixa claro que o Otto é um bom comerciante. O problema é que ele tem muito azar. E esses 4 anos foi cheio, mas cheio de azar. Ele só estava vivo ainda, só não tinha entrado em falência, porque ele realmente tinha um certo talento como comerciante. Então é citado mais uma vez aquele evento do óleo. Para quem não sabe, eu ainda não cheguei no volume 5, mas o Otto estava encrencado quando ele conheceu o Subaru nos loops até então, porque o que aconteceu? Ele comprou óleo para revender em Gusteco. Só que a Crush, ela estava comprando muita arma e para enfrentar a Baleia Branca. Então, o preço do óleo caiu e o preço das armas subiram. E o Otto, ele comprou caro o óleo e depois o preço estava lá desvalorizado, estava praticamente falido. Só que aí nesse loop ele ainda não tinha encontrado o Subaru, ele soube que tinha aquela proposta da mansão lá e ele correu. Ele ignorou tudo possível, todos os avisos dos animais que tinha perigo e foi. Porque ele queria chegar antes para poder realmente virar o jogo, como ele fala. Só que aí então ele é capturado pelo culto da bruxa. O Otto, que nunca teve paz na vida dele, sempre ouviu o som dos animais, pela primeira vez na vida estava ouvindo silêncio. E aquele silêncio era horrível para ele. Porque ele falava, chegou a minha hora. Só que aí ele é salvo. E aí esse sentimento dele, ele chora pela 3ª vez e ele renasce pela 3ª vez. E nisso ele tem agradecimento, não só pelo Ricardo, mas como também pelo Subaru. Por isso que ele trata tanto como amigo, tem tanta essa consideração. E aí você vê como é que o Otto é inteligente e esperto. Olha a maneira como ele vai lidando com o Garfield. Ah, claro, tem uma hora que não dá, mas aí a Han vai salvar ele.
Nisso, o que eu vou destacar, embora tenha sido cortado algumas coisas, o que eu vou destacar mesmo é o fato da Han ser forte pra caramba. O autor ele já confirmou que se ela não tivesse perdido o chifre, na fase adulta ela derrotava a Baleia Branca sozinha. Só que é claro, ela perdeu o chifre. E como ela perdeu o chifre, ela tem as limitações, que é mostrado no episódio. Sem contar que o Garfio é forte pra caramba também. E naquela forma dele então. Só que aí tem aquela luta, aí é pulado pro capítulo da novel. Vale agora destacar mesmo o que vocês realmente querem ver. O beijo, a conversa da Emilia com o Subaru foi muito boa. Foi muito bem adaptado. Imagina como é que tá a cabeça da Emilia, cara. Ela perdeu o Pac, que foi durante esses 7 anos o pai pra ela. O Subaru não cumpriu aquela promessa, mentiu. E como eu já havia falado, mentira e não cumprir promessa pra Emilia. Uma coisa horrível. E o que eu omiti no episódio passado e fiz certo, porque agora foi revelado nesse episódio, o Pac, o contrato dele bloqueava as memórias da Emilia. Então, bloqueando as memórias da Emilia, ela jamais ia passar no teste que precisa lembrar do passado. Por isso que foi necessário quebrar o contrato. E ela vai lembrando aos poucos o passado dela. E somado a tudo que ela tá sentindo agora. E ela lembrando o passado. E que passado, gente. Eu não vou comentar, claro, não vou dar spoiler, mas... Meu Deus do céu, que passado. Então ela faz todo sentido ela tá deprimida assim. Sem contar que eu já falei que a Emilia tem 3 idades e 3 idades. A idade normal dela, real, que é 114 anos. A idade física, que é 18 anos. E a idade mental, que é 14 anos. E é aquele 14 anos bem infantil mesmo. Porque como ela não teve contato com quase ninguém, ficou na floresta durante muito tempo. E isso é retratado no filme, já falei várias vezes para assistir. Acredito que vocês já tenham assistido o filme. Que era necessário ver esse filme antes de ver essa segunda parte. E ela realmente ficou, durante todo esse tempo, isolada. Então ela tem menos maturidade que a Felt. E uma coisa que a Emilia nunca gostou, e sempre foi uma coisa ruim, ela sempre se culpava, é o fato dela ser mimada na cabeça dela, como pode dizer. O Subaru não dava uma bronca nela. Ela se acha horrível. Como eu falei, a autoestima da Emilia é muito baixa, seja aparência, seja na personalidade. Ela fez uma coisa que ela acha errado. Ela acha egoísta, ela acha que tem que levar bronca. Ela tem aquele mesmo sentimento do Subaru, de se odiar e precisa que alguém fale que odeia ou que dá uma bronca nela. E o Pac e o Subaru sempre foram muito gentis com ela. Isso incomodava muito. Sem contar que ela ainda não tinha aquele sentimento de ser amada. Então ela não conseguia acreditar no Subaru amando ela. Ela achava ele um mentiroso. E ainda tinha uma raiva do Subaru ainda, porque realmente ele descumpriu promessas e mentiu. E ele ainda não dava uma bronca nela. Ela achava ele egoísta nesse ponto, falava que amava, mas ainda... E não acreditava. Ela simplesmente estava... O pensamento dela naquele momento estava uma confusão. Aí o Subaru, é interessante como é que ele foi. Primeiro foi tratando gentilmente, foi explicando, ela não entendia. Aí ele começou a dar uma bronca, falando do sentimento dele, mas ao mesmo tempo ele amolecia o coração e falava o amor dele. E jogava sentimentos verdadeiros. Até que ele lembrou das lições da mãe dele, que... Foi muito boa essa cena, cara. Lembrando da mãe, das lições e como ele usou na Emilia, falando que o interesse é o fim. É muito bonito mesmo, uma cena linda mesmo. Só que é aquilo, a Emilia ainda não estava acreditando. E quando palavras não funcionam, só sobrou o ato. Nisso, dá aquela mesma tensão, o Subaru não sabia se ela queria ou não. Só que ela consentiu, fechou os olhos, consentiu. E o Subaru deu um selinho nela. Claro, foi selinho, não foi beijo de língua nem nada. Inclusive na novel é citado que ele sentiu uma dor, porque eles encostaram o dente. É claro, beijando o Subaru era a segunda vez, mas a Emilia era a primeira, então dá esses erros. Então eles encostaram o dente, foi aquele beijo bem criança mesmo. Inclusive esse beijo ainda vai dar o que falar, vai ter uma cena engraçada, não vou falar o que é. Se quiserem, entra no Discord, a gente comenta sobre isso, mas é isso, tem uma cena engraçada depois. Daqui uns episódios vocês vão saber o porquê. Mas o quanto que a gente esperou pra essa cena ser adaptada, sério, faz tempo, hein? É uma cena que, nossa, eu ficava imaginando qual é o ST que eles vão usar, qual vai ser a animação, será? E foi ótimo, foi perfeito. Passou aquela imagem da novel que a gente tinha, aqueles frames, a cor usada foi muito linda, aquela cor roxa. Eu até acho que ele devia ter usado um pouco mais de amarelo, mas o contraste foi muito bonito, a OST casou perfeitamente. Realmente, foi lindo, é o que vocês viram. Quando eu falo amarelo, eu digo mais na parte externa, assim. Mas só que foi muito lindo, porque, por exemplo, teve o roxo, aí foi para uma parte rosa, aí vai clareando conforme chega na Emilia e no Subaru beijando. Inclusive sendo um amarelo mais intenso.
E, cara, não, foi ótimo, foi perfeito. Eu não tenho nada a reclamar. Acho que até melhor, pensando bem, eu até tô emocionado aqui, não preciso nem comentar, né? Você já deve ter notado pela minha voz. Mas realmente, foi muito lindo. Acho que até melhor do que eu esperava, pensando bem. E realmente não tenho nada a reclamar. E foi com esse beijo, a Emília gostou, não precisa nem falar, ela tá confusa, mas gostou, claro. E realmente ela conseguiu entender com esse ato o sentimento do Subaru e a confiança, e como isso vai ser importante para ela até então, no desenvolvimento e no apoio que o Subaru oferece para Emília. Então, saindo de lá, tem o famoso encontro com o Garfield. Próximo episódio, só espero bastante a animação boa, porque vai ter ação. Só isso que eu vou comentar, não vou comentar mais nada. E realmente, essa foi a análise do meu episódio. Foi um episódio que eu não tenho nada a reclamar. Eles cortaram o que tiveram que cortar. Realmente não era momento para opening, não era momento para abertura nem encerramento. Acredito que se não for no próximo, no outro vai ter a nova abertura. E tá muito boa a abertura, tanto o encerramento vai ser pela Nonok, também a mesma. Do encerramento vai ser a Nonok, que é a mesa que gravou o encerramento da primeira parte. E ReZero realmente tem uma boa, embora a gente reclame dos cortes, de tudo que foi cortado do anime, principalmente na primeira temporada, porque na segunda temporada eles estão sabendo que tem que cortar. Exceto pelo chá das bruxas e em algumas outras coisas, na segunda temporada eles estão sabendo cortar. As informações, não que não sejam relevantes, assim, mas que não dá pra colocar tudo no anime. Já na primeira parte, primeira temporada vocês estão vendo, os meus vídeos de diferença, o tanto que foi cortado. Mas relaxa que nessa segunda tá sendo bem menos cortado. Pois bem, eu vou ficar por aqui. Não sei por onde você está assistindo, se é direto pelo YouTube ou se é no grupo do Facebook. O nome do meu canal é Culto das Bruxas. Eu coloco bastante coisa, bastante vídeo, curiosidades, principalmente vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime. E futuramente pretendo trazer diferença entre a Web Novel e a Light Novel, o que foi cortado, entre outras várias curiosidades. E eu também sou moderador no grupo ReZero Brasil, que tem a bandeirinha, e na Igreja do Pai do Subaru Postagem. Eu sempre estou publicando coisa lá, curiosidades e até memes. Então, caso tenha interesse, estou deixando o link na descrição e no comentário fixado no topo. Pois bem, fico por aqui. Até a próxima semana. Não sei se eu vou continuar gravando vídeo semanalmente, mas esse daqui era obrigatório. Não tinha como eu deixar passar esse episódio. Mas eu vou fazer nossas análises superficiais. Vídeo de diferença, eu estou um pouco apertado ainda, porque esses vídeos são bem difíceis de fazer, é rascunho, é bem detalhe, como vocês falam, eu gravo detalhadamente, não gosto de fazer resumo eu posso até fazer posteriormente, mas esses vídeos são mais complicados, então eu não sei quando vai sair a parte 5 do volume 4, mas eu já tô com um rascunho preto, só preciso montar o roteiro e começar a gravar, mas só que é mais difícil a gravação desses vídeos, não é tão fácil quanto essas análises. Por isso convido vocês a curtirem os dois grupos, a ReZero Brasil e a Igreja do Pai do Subaru, e também entrar no nosso Discord. Lá a gente pode interagir, conversar e posso esclarecer mais algumas dúvidas também. Não só eu, como várias outras pessoas que sabem bem mais de ReZero do que eu mesmo. Lá tá cheio de gente assim. Então, até a próxima.